Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aí da diferença do que eu vi das questões de trato com os funcionários em relação aos governos de esquerda, no caso específico do PT, para o governo de direita que eu considero também o Temer. Enfim, eu fui empresário aí por praticamente 2 décadas. Antes eu trabalhei em 2 multinacionais CLT. E olha, uma das coisas que para mim era mais difícil era fazer a rescisão dos contratos de trabalho. A gente fazia a demissão, informava o funcionário, independente do motivo, enfim, o desligamento dele, conversava com ele, e aí tinha que ir no sindicato da categoria do funcionário. Até me lembro quando eu saí do banco também, fui lá nos sindicatos bancários, aqui em Porto Alegre, para fazer a minha rescisão. Na época eu tinha 20 e poucos anos, nem entendi direito, fui lá, recebi o cheque, na época era cheque e tal, tudo certo. Mas quando eu virei empreendedor, empresário, e eu tive que fazer essas rescisões, e como eu atuava em cidades diferentes, algumas tinham sindicato e outras não tinham sindicato. Então, na época dos governos de esquerda, do PT especificamente, você tinha que ir na cidade que tinha o sindicato, você ia com o funcionário, marcava um horário no sindicato, ia com o funcionário lá com a rescisão, tudo certinho, todos os papéis, era contrato de trabalho, aviso de demissional, como é que era a modalidade, nem lembro, exame demissional, toda aquela documentação. E aí eu lembro bem, porque isso é uma coisa que me marcou, né? O cara do sindicato pegava uma calculadora ali, ficava lá, anotava, lá e tô olhando, porque, tu contrata um contador para fazer e, assim, teoricamente deve estar certo, né? E, fulano, assim, eles têm que te pagar isso, eles estão pagando, mas assim, pode ser que isso aqui tu pode entrar na justiça, tá? Pode entrar na justiça, se tu tiver alguma dúvida, tu entra em contato aqui com o sindicato, a gente te orienta, te auxilia com o advogado, enfim, eles ficavam tocando terror na empresa. E eu ficava muito puto, Porque eu olhava, gente, eu sentei com o cara, conversei, expliquei, dei todas as informações, tem alguma dúvida, ficou alguma situação, tem alguma coisa que você acha que não foi bem resolvido, tal. Não, Fernando, tudo certo, cara, obrigado, ou ficava meio bravo, mas enfim, resolvi, apertava a mão, tal. E aí ia lá no sindicato, e o sindicato, cara, os caras enchiam a cabeça do funcionário. Chegou um ponto, de uma determinada época, que eu resolvi não ir mais. Eu contratei do contador uma pessoa. Toda vez que eu demitia uma pessoa, ia a funcionária do contador fazer a rescisão. Eu não aguentava mais, era sempre a mesma historinha, o cara do sindicato tocando terror. Olha isso, se tu tiver hora extra que ele não te pagou, você pode ir para a justiça, não sei o quê. Mas assim, meio que incentivando o funcionário afinal, o patrão é sempre malvadão, sempre um malvadão, sempre é um malvadão. O cara que tem o dinheiro, o funcionário coitadinho que trabalha, que ganha muito pouco, o patrão ganha 100 mil e o funcionário ganha 5, assim que é a visão dessa gente. Só que ele não sabe. Um exemplo específico, ganhar 100, mas sei lá, 70 é para pagar mercadoria, 20 é de imposto, paga os funcionários, sobra nada. No meu caso, eu estou devendo até hoje. Os funcionários que trabalham comigo têm mais dinheiro do que eu, mas, enfim, o patrão é um malvadão. O cara que tem o dinheiro, tem o patrimônio, e a gente se mata trabalhando para ele. É assim, mais ou menos, estou dando uma resumida, tá? Não é todo mundo que pensa isso, mas a maioria é assim que pensa. E tinha uma cidade que não tinha o sindicato.
Aí estou no Ministério do Trabalho fazer a rescisão. Eu fui uma única vez, eu acho. Fui uma única vez, o resto foi todo. Eu pagava para o contador mandar alguém ir lá. Eu lembro que a pessoa tocou o terror e não queria homologar a rescisão, porque o motivo de ir no sindicato é para fazer a homologação da rescisão, tá? E aí o cara do Ministério do Trabalho não queria homologar, começou a arrumar empecilhos, e aí o funcionário falou: eu concordo, eu quero que homologue, tá tudo certo, isso aí tá tudo certo, concordo, não tem. Daí ele teve que assinar, o cara escreveu umas coisas, ele teve que assinar concordando para fazer a rescisão, para vocês terem uma ideia de como que era, tá? E aí sempre essa história, pode colocar na justiça, se você acha que foi injustiçado alguma coisa, entra na justiça do trabalho, blá blá blá. Daí entrou, eu não sei, pode escrever aí nos comentários, daí entrou, acho que o Temer, depois veio o Bolsonaro, e aí tiraram essa homologação do sindicato, tiraram muito o poder do sindicato e essa homologação do sindicato. Então hoje você faz a rescisão, o cara assina contigo lá, tu pega o pagamento, deposita, deixa o comprovante, a documentação é exatamente a mesma, mas não tem esse terror aí de sindicato, Ministério do Trabalho, querendo acabar contigo, entendeu? Hoje é exatamente a mesma coisa. Se o funcionário achar que foi lesado, teve alguma coisa que não está justo, ele pode igual ir para a justiça, ir num advogado trabalhista, entrar com ação, não tem problema nenhum. Mas o terror de ficar uma pessoa, olha isso, isso aqui pode ter uma diferença, olha bem, tal situação, não existe mais. Isso foi o maior benefício que eu vejo que aconteceu na questão da relação empresa e empregado. Foi o melhor benefício da história. O que acontece? A relação tem que ser regulamentada, mas essa indução dos sindicatos e dessa área de trabalho ao trabalhador, ela não é positiva para ninguém. Não é positiva para ninguém. Se tem alguma coisa errada, o trabalhador tem que correr atrás dos seus direitos, entendeu? Eu já falei, e, de fato, eu trabalhei CLT, teve coisa errada? Teve. Teve coisa errada? Teve. Eu era preposto de uma multinacional, ia nas audiências representando ela, e eu não ganhava hora extra. Mas o que aconteceu? A gente fez um acerto, e como eu ia com o meu carro, eles me pagavam um valor absurdo de combustível por quilômetro rodado. Era um valor absurdo. Eu não sei precisar o valor da época, isso faz mais de 20 anos, né? Mas, resumindo, eu ganhei mais do que o meu salário indo nas audiências. Mas eu não ganhava hora extra. E eu poderia muito bem pegar a comprovação, porque toda audiência que eu pegava um comprovante de comparecimento, e demonstrar com o meu ponto e com esses documentos que eu não estava ganhando hora extra. E eu ia ganhar na justiça. Mas o que eu penso? Pô, eles estão me pagando um valor que compensa até a hora extra. Então, o que eu vou reclamar se eu estou ganhando mais do que eu ganharia se fosse hora extra? Eles deveriam pagar o combustível que eu gastava e a hora extra, entendeu? Não, eles pagavam combustível, mas um combustível que era o combustível, hora extra, manutenção do carro, tudo vocês podem imaginar que dava mais que o meu salário. Então, quando eu saí da empresa, saí de uma forma injusta, fui demitido, foi a única empresa na vida que eu fui demitido até hoje. Estou com 49 anos, eu não fiz nada, não coloquei na justiça, não fui atrás dos meus direitos, mesmo tendo toda a prova. Eu achei que era justo o que aconteceu e a vida seguiu, entendeu? E não me arrependo. Claro que eu tenho um pouco de raiva, há pouco tempo eu descobri que a minha demissão foi forjada por um superior, porque ele não gostava de mim e inventou coisas que não são verdadeiras, mas a vida segue e é isso que tem que acontecer, a vida é seguir. Mas foi o maior benefício que aconteceu até hoje, tirar esse negócio do sindicato aí, essa homologação, e deixar a relação entre empregado e empregador mais livre.
Isso acho que foi muito benéfico. Vou falar depois no próximo vídeo aqui da escala 6x1. Eu tenho uma opinião bem franca sobre isso, até porque eu trabalhei dentro de um shopping, então eu fazia às vezes escala 7x0, mas eu vou falar no próximo vídeo, que eu trabalhava quando era final de ano de segunda a domingo e eu não tinha folga na outra semana. Estou falando isso há mais de 20 anos atrás, mas eu vou comentar no próximo vídeo sobre isso. Esse vídeo é específico sobre a questão da diferença das relações de empregado e empregador relacionado à visão da esquerda e à visão da direita. Eu sou muito franco. Tem coisas que a esquerda defende que são muito boas. Tem que ser franco, tem coisas que são muito boas. Mas tem outras coisas que não dá. A visão que o patrão é o poderoso, isso não funciona mais. Eu estou falando isso para média e pequena empresa, que é a maioria que é no Brasil. Grande empresa, eu nem tenho como dar uma opinião sobre isso. Tenho como dar uma opinião sobre empresa de médio porte, pequeno porte, que é o que eu era, é o que a maioria das pessoas tem, e a relação devia ser mais próxima. Cara, às vezes não dá para seguir uma carga horária definida. Então, o acerto é entre nós ali, entendeu? O acerto tem que ser bom para ambos. Ele precisa entender que precisa, a empresa precisa dele. Quando está fora, se acerta ali entre nós ali, faz um churrasquinho, paga hora extra por fora, enfim, faz o que tem que fazer, entendeu? Eu sempre fiz o seguinte, o que acontece? Tem que ficar mais tempo, mas pô, como vai fazer? Eu falei assim, cara, quando precisar de uma folga, eu vou te dar uma folga, uma compensação de horário, e era o que a gente fazia. Às vezes o cara trabalhava lá até mais tarde, daí, pô, Fernando, hoje eu tenho, cara, pega a tua folga aí, compensa e tá tudo certo. Inclusive eu já comentei, vou falar de novo, tem um funcionário, não, porque eu tô trabalhando mais, então vamos fazer teu cartão ponto, que eu nunca tive 10 funcionários, então eu não fazia cartão ponto, ficava ali na definição entre nós ali. Vamos fazer o cartão ponto, vamos fazer. Daí, no segundo mês sumiu o cartão ponto dele, porque o primeiro mês ele ficou me devendo hora, entendeu? E aí no segundo ele, no meio da história, sumiu o cartão e falou, não, tá bom assim, tá tudo certo. Depois ele acabou, cara que não era um cara de equipe, acabou sendo demitido, mas aconteceu muitas vezes esse tipo de coisa. E aconteceu cada coisa, se eu fosse relatar tudo, eu vou relatar algumas coisas que eu vou lembrando, eu acho que tem alguma referência e pode auxiliar alguém, mas relatar tudo o que aconteceu, olha, seria vídeos e vídeos e cada coisa chocante, eu acho que não vem ao caso. Vou relatar as coisas mais importantes aí, mas essa diferença para mim, para o meu dia a dia, foi muito importante, porque era um estresse enorme, eu demitia a pessoa, ficava, vai ter que ir lá, ouvir o cara já olha para você, você é um malvadão, entendeu? Ele é o patrão ali, o cara que tem o dinheiro. É assim que eles olham para você. Então, o fato de eu não precisar mais fazer isso para mim foi excepcional e a coisa que eu mais curti nessa diferença de relação de trabalho. Também não a obrigatoriedade de pagar a contribuição sindical, toda essa história, que isso tudo é todo enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas acaba sendo muito mais político do que uma coisa para auxiliar o próprio funcionário. Então é isso. Eu já falei, para mim, eu apoio muitas ideias da esquerda, com certeza muito mais ideias da direita, mas a junção dessas ideias que deveria ser feita para ter um país mais justo e mais equilibrado. Nem para um lado nem para o outro, um equilíbrio. Infelizmente, eu não vejo ninguém que possa contribuir para ter esse equilíbrio. Ou é um lado ou é outro lado. E aí ficam todo mundo se atacando e a gente fica se ferrando. Isso aí, um abraço. Próximo vídeo eu quero falar da escala 6.6, 6x1. Grande escala 6x1.
Vou dar minha opinião sobre isso aí. Eu que trabalhei na 7x0, vou dar minha opinião sobre isso. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.